Ainda é um movimento tímido, mas o assunto SAF começa a ser debatido dentro de órgãos importantes no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também sobre Yuri Alberto, super cornetado por torcedores do próprio Corinthians. Para completar, últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Yuri Alberto, o atacante artilheiro do Corinthians na atual temporada, 15 gols marcados em 48 jogos, tem sido muito criticado pela própria torcida do Corinthians. E no final de semana, na vitória contra o Vitória por 1-0, mais motivos para cornetadas. É que ele driblou o goleiro adversário e acabou perdendo um gol incrível, que depois foi anulado por impedimento, mas é mais uma jogada bem abaixo daquela com a qual o torcedor do Corinthians se acostumou. A grande verdade é que o Yuri vinha fazendo uma grande temporada até se contundir. Essa lesão aconteceu no fim do mês de maio e ele só conseguiu voltar no fim do mês de julho. Maio, junho e julho. Ele demorou 2 meses fora. E a partir do seu retorno, a coisa ainda não engrenou. Nos primeiros jogos, a questão física era muito clara. Ele tinha limitações em relação à velocidade, explosão. Isso já passou, mas ele ainda segue cometendo erros técnicos agora e não mais físicos, né? E essa percepção do torcedor do Corinthians é de que o Yuri Alberto dos bons tempos não reapareceu. Chegou a ficar 8 jogos sem marcar. Essa sequência foi quebrada com um gol na derrota para o Flamengo, depois ele marca um gol e dá uma assistência contra o Mirassol, e já são mais 3 jogos sem balançar as redes. O que você pensa sobre o Yuri Alberto? Você acha ele bom jogador, um grande jogador ou um jogador comum? Já usa o espaço para comentário. Se puder, registra também qual seria a sua pedida para vendê-lo caso fosse presidente do Corinthians. Para falar sobre o Corinthians, e o Timão, enfim, começa a debater internamente a possibilidade de se tornar uma sociedade anônima do futebol. Existe um projeto de reforma do estatuto que prevê a criação de uma SAF pro Corinthians, mas com alguns requisitos e limitações. Pode ser que o Corinthians vote até o fim desse ano esse projeto, desde que o Corinthians tenha 51% do capital social da SAF, ou seja, se torne o sócio majoritário de uma eventual sociedade anônima. Quem quiser se associar ao Corinthians não terá a palavra final em qualquer coisa relacionada ao futebol. Responsáveis por essa reforma estatutária também planejam que o Timão fique com 10% da receita líquida da SAF. Então, faturou 1 bilhão, 10% dessa grana será destinada ao Corinthians como instituição. O projeto pode até ser votado no Conselho Deliberativo e na Assembleia Geral de Sócios ainda nesse ano, se tudo correr dentro dos conformes. Confesso que fiquei absolutamente surpreso com a tomada de decisão. Me parecia que dentro do Conselho Deliberativo e entre as pessoas mais próximas do presidente Osmar Stabile, esse assunto seria adiado o máximo possível. Porque a grande verdade é que a partir do momento em que o Corinthians se tornar uma SAF e se profissionalizar, esses conselheiros e diretores que estão lá apenas em benefício próprio vão se tornar verdadeiros aspones, sem qualquer possibilidade de almejar cargos e situações maiores. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o Timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano, a partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, no Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e 1 assistência, não dá para dizer que ele está feliz na Turquia, inclusive foi reserva na última partida, vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa, entrou apenas nos 4 minutos finais.
ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando. E agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa, o Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo. E tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026, já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link para que você assista a esse vídeo a partir de agora. Você gosta do Talisca? Caberia no Timão? Só para arrematar de vez, em relação ao Corinthians, o Timão venceu por 1-0 Vitória fora de casa nesse sábado, colocando um ponto final em qualquer risco de rebaixamento. Agora é focar, eventualmente, na busca pela classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, mas em especial nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam a ser disputadas a partir de 10 de dezembro. Hora de falar sobre o Corinthians e o Sub-23 do Timão, que já foi extinto, não deixou saudades. Pelo contrário, deixou prejuízos e ações na justiça. Já são 11 processos contra o Corinthians por causa do time que foi formado em 2018 e extinto em 2021. Corinthians Sub-23, que participou sem nenhum sucesso dos campeonatos paulista e brasileiro de aspirantes. Não existiram títulos, a folha salarial era de quase 4 milhões de reais por ano, e além disso foram 11 processos movidos contra o Timão. Esses 11 processos já se transformaram em cobranças de 3.740.000 reais. Só para lembrar, o mais alto desses processos, movido pelo volante Cauê, que acaba de conseguir na justiça uma vitória. Ele vai ter direito a 2,5 milhões de reais que serão pagos pelos próximos anos. Para completar, em relação ao Corinthians, o time praticamente pronto para a partida contra o Vitória nesse sábado no Barradão, confronto importante, até porque o Vitória é o primeiro time na zona do rebaixamento e em caso de triunfo contra o Corinthians vai diminuir para apenas 2 pontos a vantagem do Timão em relação ao time baiano. O provável Corinthians tem Felipe Longo no gol, Charles, André Ramalho ou João Pedro Tioca, Gustavo Henrique e Bidu, Ranieri, Martinez ou Carrilho, Bidon e Garro, na frente Memphis e Yuri Alberto. Hora de falar sobre o Corinthians, que no sufoco, na garra, bem a seu estilo, conseguiu uma vitória fundamental. Na tarde desse sábado, o Timão fez 1-0 no Vitória com 1 a menos. Contar um pouquinho da história do jogo, Corinthians e Vitória fizeram um primeiro tempo horroroso, de pouquíssimas chances. Veio o segundo tempo e a partida continuou se arrastando, até que Breno Bidon foi expulso já na reta final da partida. E com 1 a menos, Corinthians, imagino eu, ficou muito mais próximo de perder do que de ganhar. Mas, depois de um bate e rebate na área, um jogador que nem faz parte dos planos do Corinthians para a próxima temporada e que tem seu filme queimado com o torcedor, o Charles apareceu para cabecear, a bola tocou no travessão, pingou dentro do gol e garantiu a vitória alvinegra. É bem verdade que antes do fim do jogo, o Felipe Longo, goleiro que veio da base, fez uma defesa com os pés maravilhosa, impedindo o empate do Vitória, e o resultado foi fundamental para que o Corinthians consiga respirar muito mais aliviado. Timão, que tinha 5 pontos de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time na zona do rebaixamento, foi para 39 pontos na tabela de classificação, são 8 de vantagem em relação ao time baiano. Dá para focar agora no Campeonato Brasileiro, sonhando com vaga em Libertadores, e também pensar na Copa do Brasil a partir de 10 de dezembro. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nas semifinais do torneio de mata-mata. Só para completar, registrar também que o Corinthians, pela primeira vez na edição desse ano do Campeonato Nacional, venceu 2 partidas consecutivas, só para você entender como a campanha era ruim até agora. Já o Vitória teve sua sequência de 2 vitórias consecutivas encerrada. O time de Jair Ventura havia vencido o Bahia e o Santos, mas perdeu dentro de casa, estacionando sua reação. Vitória segue com 31 pontos conquistados.